Salve, salve guerreiros, beleza? Espero que vocês estejam bem. Mais um videozinho hoje aqui. Vou falar um pouco, tá? Vou procurar não estender muito esse vídeo sobre a importância dos primeiros socorros no resgate vertical, ou seja, da importância do profissional, tá? Seja do alpinista, do trabalhador em altura ali, seguindo ali a NR35, trabalhando em cadeira suspensa, e seja qualquer atividade vertical, da importância do trabalhador ser capacitado e ter conhecimento em primeiros socorros, tá? Qual que é a importância do trabalhador ser capacitado de primeiros socorros? Primeiramente, uma coisa que eu pergunto para vocês: isso está na norma? O que vocês acham? A norma contempla isso? A norma pede que o trabalhador seja capacitado e tenha conhecimento de primeiros socorros. Vamos dar uma olhadinha na norma. O que a norma fala aqui, ó? 35.6. Emergência e salvamento. Vamos lá. O empregador deve disponibilizar equipe para respostas em caso de emergências para trabalho em altura. A equipe pode ser própria, externa ou composta pelos próprios trabalhadores que executam o trabalho em altura, em função das características das atividades. O empregador deve assegurar que a equipe possua os recursos necessários para as respostas a emergências. As ações e respostas a emergências que envolvam o trabalho em altura devem constar no plano de emergência da empresa. As pessoas responsáveis pela execução das medidas de salvamento devem estar capacitadas a executar o resgate, prestar primeiros socorros e possuir aptidão física e mental compatível com a atividade a desempenhar. Então vamos lá, olha só. Então, não é algo que eu estou dizendo ou que outro instrutor fala. É o que está na norma. Mesmo se a norma não contemplasse isso, cara, isso aí seria de extrema importância. A gente ia falar assim, bom, não está na norma, mas isso é essencial. Por quê? Vejam só uma situação. Uma situação que você está lá supervisionando um trabalho em altura, né? E de repente um trabalhador passa mal, ou ele tem um acidente ali, machuca o dedo, ou ele tem um mal súbito. Se você não tem conhecimento, tá? Conhecimento técnico para fazer um resgate, o que acontece? Você tem que chamar equipe externa, se não tiver uma equipe interna, se não for a equipe dos próprios trabalhadores, né? Tem uma outra equipe lá que fica o pelotão de resgate, tá? Se for uma equipe externa, quanto tempo vai demorar para chegar, né? Quanto tempo esse trabalhador aguenta pendurado lá em suspensão inerte? Isso vai depender de cada um. Uns falam 10, 12, 8 minutos, tal, começa já a ter as complicações. Mas isso varia bastante, tá? Da condição física do trabalhador também. Beleza? Não é uma ciência exata isso. A partir de tantos minutos vai começar a acontecer isso. Tá? Às vezes o cara é um atleta, o cara tem um condicionamento físico bom, não tem nenhuma patologia. Então pode ser que ele aguente mais do que uma pessoa sedentária, fume e tem alguma patologia de base aí, certo? E dependendo da patologia de base também que tiver, a gente sabe que não vai ser liberado para trabalhar em altura. Mas não é o que acontece na prática. Acaba passando aí. Então o empregador, tá bem descrito aqui, ó. O empregador deve disponibilizar equipe para respostas em caso de emergência para trabalhar em altura. Então, o contratante, cara, eu contratei uma equipe para fazer um serviço na minha empresa, né? Ou eu sou gestor ali, eu preciso disponibilizar uma equipe só para isso. Ou que os meus trabalhadores sejam capacitados para resgate, para autorresgate, certo? Aí tem essa parte aqui também, ó. A equipe pode ser própria, externa ou composta pelos próprios trabalhadores. Tá? Os próprios trabalhadores que executam o trabalho em altura. Então eu posso ter lá 2 trabalhadores, sendo que um deles vai ser o supervisor ali, ou um ou os 2 são capacitados, tá? Para uma situação dessa aí, fazer um resgate, autorresgate, e um conhecimento aí básico, nem que seja básico, mas tem que ter um conhecimento em primeiros socorros, certo?
O empregador deve assegurar que a equipe possua os recursos necessários. O que ele quer dizer com isso? Além do treinamento, né, da capacitação teórica e prática, eu tenho os recursos. O que são os recursos? Cara, os equipamentos. Eu tenho que ter lá um sistema para resgate, certo? Tem que ter, às vezes, um sistema pré-compacto já montado ou não, mas eu tenho que ter um sistema ali de polícia, um sistema de vantagem mecânica, se eu precisar fazer o içamento ou a descensão dessa vítima. Vocês entenderam? Então, assim, eu tenho que ter os recursos mínimos necessários para essa situação, tá? Que são os equipamentos para o resgate. Uma maca SCAD, se for necessário. Posso ter uma tala para uma imobilização de um membro, se de repente ele fraturou um membro, ou para controlar uma hemorragia, fazer uma hemostasia, eu tiver lá um Zobec, gás, estéreo, tá? Então tem que ter os recursos também, porque o treinamento vai me capacitar. Mas os recursos são o quê? Os materiais, os equipamentos que eu vou utilizar mediante ao meu conhecimento que eu tenho para aquela situação, certo? As ações de respostas às emergências que envolvam o trabalho em altura devem constar no plano da empresa, tá? Então o que acontece? Lá no plano de emergência que você vai fazer, o seu plano de resgate, tá? Isso aqui deve constar lá. Se for um trabalho rotineiro, é mais fácil. Você já tem todos os riscos ali, tudo marcadinho. Você já tem tudo assim, você já tem todo o cenário ali na sua cabeça. Você sabe, ó, se acontecer essa situação aqui, eu já tenho ali ponto de ancoragem. Eu vou fazer um resgate aqui por rapel guiado ou por uma tirolesa simples mesmo. Ou no caso eu posso ir acima da vítima, desprender ela do seu sistema e fazer a descensão dela. Então o rotineiro fica mais fácil, né? Rotineiro já diz, é rotina, então você já tem tudo planejado ali. Agora, quando não é rotineiro, você tem que ir lá e conhecer o lugar, o espaço físico, conhecer toda a logística para você fazer esse plano de resgate e já deixar ele ali preparadinho. Você já vê todas as variáveis que você tem no local. Porque não adianta, é igual treinar um vídeo anterior que eu falei, treinamento de NEC 35, que você chega numa empresa para ministrar esse treinamento e você não conhece nada da empresa. Você chegou lá, não sabe o que a empresa faz, o que ela produz, você não sabe como que os trabalhadores trabalham ali. Aí você vai lá, passa meia dúzia de nó, passa lá, vou fazer um SEMA 4:1, acabou o treinamento. Né? Então, assim, você... Desculpa, tem gente que não gosta, né? Mas é a verdade. Aí você encheu linguiça, ganhou o seu dinheiro e assinou o certificado. Só que se você se sujeita a colocar a sua assinatura num certificado desse, um pedaço de papel que não vai ter validade nenhuma. E principalmente os que foram capacitados, que muitos vão pegar aquilo como certo, né? E às vezes a gente não pode culpar, às vezes só o trabalhador, às vezes tem que falar, pô, onde que esse cara fez o curso? Quem treinou esse cara? É o que eu falo, não, nada é engessado, não é o certo ou errado. Tem situações mais seguras para determinadas situações, tem os métodos de fortuna, tem as improvisações, mas seguindo os princípios de segurança. Então você vê só que são muitas variáveis, não tem como ser engessado, né? Mas você tem que ter um plano. Você tem que ter um plano de resgate, certo? Como diz aqui, as ações de respostas a emergências que envolvam o trabalho em altura devem constar do plano de emergência da empresa. Isso aí já é norma, isso aí vai ter que ter, o técnico de segurança vai estar em cima, tá? Se você não for o responsável. Então isso aí não tem como fugir. Até se der um sinistro, se der um acidente, cara, se não tiver nada constando aí, sobra para o técnico de segurança, engenheiro de segurança, o supervisor está lá responsável, sobra para tudo e vai descendo e estoura para o mais fraco. Beleza? As pessoas responsáveis pela execução das medidas de salvamento devem estar capacitadas a executar o resgate, prestar primeiros socorros, certo? E possuir aptidão física, mental e compatível. O que ele quer dizer com isso? Aptidão física e mental compatível com a atividade. Vamos lá. Primeiramente, que é o que eu deixei bem claro aqui, ó. Executar o resgate e prestar primeiros socorros. De repente, você chega, o cara teve um mal súbito lá, você desceu essa vítima ao solo, aí você constata que ela não está respirando, ela está inconsciente, não tem pulso. E aí? Você vai fazer o quê? Você vai ter que entrar com o quê? Com os procedimentos de suporte básico de vida. São as compressões torácicas, né? Seguindo o protocolo da American Heart Association, que é o protocolo que nós seguimos aqui no Brasil, certo? E você vai ter que conhecer
Como é que eu faço as compressões? Puta, é só chegar e bater no peito, fica lá. E aí, aí o que acontece? Se o cara não tem esse conhecimento, aí entra essa parte, aptidão mental, aptidão física e mental. A física vai ser de o cara ali aguentar, porque só quem já fez compressão mesmo, na real, sabe o que eu tô falando. Cansa, você precisa revezar, junta adrenalina, junta tudo, né? E se o cara não tem uma aptidão mental também, ele já fica nervoso. Aí cola as placas do cara, ele não consegue desempenhar ali no momento o que ele precisa, certo? Então, a aptidão física não é só para prestar os primeiros socorros. O cara para trabalhar em altura, ficar pendurado num cinto ali, tá? Ou cadeirinha, como alguns falam, ou arnês. O cara precisa ter aptidão física, porque exige bastante. Exige bastante. Até pela postura que você fica lá, depende do trabalho que você vai fazer. O cara precisa ter aptidão física. O cara precisa ser um atleta? Não, mas ele precisa ter umas condições físicas boas. Ele precisa estar bem fisicamente, certo? Entrando rapidinho também, os gordinhos, mais fortinhos, cara acima de 100 quilos, isso também é outra polêmica, mas não vamos entrar mais nesse assunto. Mas eu deixo a pergunta pra você aí, você pode deixar aí nos comentários. É proibido o cara com mais de 100 quilos trabalhar ou não? O cara que tiver com 110 quilos, mas tiver com a saúde ok ali, pressão arterial, não tem diabetes, não tem uma patologia, nenhum tipo de doença que possa causar um mal súbito nesse trabalhador, ele pode trabalhar? A empresa pode proibir ele? Deixa nos comentários aí o que você acha, beleza? Então tem muito aí essa questão também que gera muita polêmica, né? A gente não vai entrar nesse assunto hoje, deixa para um próximo vídeo aí, tá? Mas a questão física é isso, o cara tem que ter aptidão física. Como para o serviço de resgate, né? Na rodovia, onde eu trabalhei por alguns anos aí, você tem que ter aptidão física. Muita gente não tem aptidão física, quando pega uma ocorrência que é um pouco mais regaço aí, mais pesado, o cara cansa. Junta adrenalina, junta tudo e pegar equipamento pesado, o cara já começa a passar mal. Principalmente quando precisa colocar aí também EPI, RPR, num salvamento veicular aí, ou no espaço confinado, os bombeiros civil também. Então você precisa ter aptidão física, a aptidão mental, né? Você tem que ter um controle emocional. Você tem que ser um cara centrado, né? Que você sabe que você vai precisar tomar decisões rápidas que vão interferir diretamente naquela vítima, na vida ou na situação, da logística ali de um resgate em si, numa montagem de equipamento, que sistema que você vai usar, como que você vai fazer esse resgate. Então, se o cara não tem um controle emocional, se ele não é um cara centrado, uma pessoa que chegue e consiga tomar decisões sob pressão, que ele chegue e fale, não, vamos fazer assim, 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 que é melhor. Não aquele cara assim, eu sou certo, eu sou o cara, eu sei de tudo, vai ser assim, acabou. Não, porque às vezes você tá vendo de um jeito, mas vem um parceiro e fala, não é melhor fazer assim? Eu falo, verdade. Mas o controle emocional é fundamental para isso. Você ser um cara centrado para isso, você chegar a não ficar nervoso. Porque imagina você chegar numa situação dessa, você começa a ver, puto, o cara tá passando mal, meu cara tá pendurado, o cara prendeu o dedo no descensor lá, meu cara enroscou, o cara desmaiou, vamos. Aí, numa dessa, você monta o sistema, você não confere, você acha que montou certo, montou errado, ou você chega, desce de qualquer jeito, desceu, chega lá, o cara tá inconsciente. E aí? O cara entra, o cara cola as placas. Aí já sobe a adrenalina do cara, tudo. O cara já... Bom, aí ele pode ser que ele acabe até virando outra vítima. E aí? Então a pessoa tem que ter um controle. Aí que a gente fala que é vocação, né? Tem pessoas que gostam muito de uma área profissional, mas ela não serve bem para trabalhar naquela área. Ela vai trabalhar, mas ela, sabe, não vai desempenhar mesmo, vai ser mediano. Agora tem as pessoas que para determinadas profissões, ela tem a vocação para aquilo. Ela vai se dar muito bem, certo? Eu não tô falando que você tem que ser o cara para trabalhar em altura, para trabalhar no resgate, não. Mas tem que ter uma vocação. Se quer só gostar, vai ficar naquele, né? Vai ficar naquele meio termo. E numa situação mesmo que você precisar, em uma situação mesmo que alguém precisar mesmo de você, uma situação de risco, onde você tem os riscos eminentes ali que você precisa mitigar, onde você também está numa situação que você não tem os controles, os riscos controlados, como no centro de treinamento, foge totalmente ali da casinha que você está em treinamento. Então já é muito diferente isso daí. Então é óbvio que a prática, né, o treinamento, a experiência vai levando a sua excelência no trabalho. Mas o que eu queria passar nesse vídeo, né? Todos esses vídeos que eu faço também são assuntos
que eu discuto bastante com conhecidos, né, em grupos, e que ex-alunos ou alguns brothers vêm perguntar para mim, eu acho que pode gerar um conteúdo legal. E se questiona muito, o cara precisa ter conhecimento de primeiros socorros? Cara, tá aqui na norma, não sei o que eu tô falando. E mesmo se não tivesse na norma, eu acho de extrema importância o trabalhador em altura ele ter o conhecimento. Para ele e para a vítima. E para o parceiro dele. É de extrema importância, né? Certo? Se você acha também que é de extrema importância, deixa nos comentários aí. Ou se você é contra, deixa nos comentários aí também. Tá? É sempre bem-vindo esses comentários que a gente vai batendo um papo, vai trocando ideia e a gente vai aprendendo cada vez mais também. Mas se você não tem conhecimento, faz um cursinho básico de primeiros socorros, né? O suporte básico de vida vai ser o essencial. De repente, se precisar conter um sangramento, se precisar fazer uma imobilização, nem que seja com métodos de fortuna, se você não tiver ali uma tala, você pode fazer com um pedaço de madeira, revista, papelão, ou pelo menos você saber que você não pode movimentar a vítima, dependendo da situação que ela se encontra, você saber fazer ali uma estabilização cervical, não mexer, sabe? Então é o básico que você precisa saber, porque o básico, ele salva vidas, isso é fato. Porque antes de um suporte avançado, quem chega primeiro ali é o suporte básico. E nessa situação que tá só você um trabalhador, ou você mais 3, 4, uma equipe, você é o cara que todo mundo vai estar depositando a confiança. Viu? Fica de boa, se a gente passar mal, se acontecer alguma coisa, o cara lá, ele é resgatista, ele manja. Então, os caras não vão estar nem preocupados. Então é você que vai ser o cara que vai ter que estar esperto. Tá o seu plano de resgate. Você já saber todas as variáveis do local, tudo que você vai fazer em determinadas situações, porque você já fica montando tudo na cabeça. E o seu conhecimento você já tem, você vai colocar em prática se necessário, certo? Mas é de extrema importância, pelo menos na minha opinião, e a norma pede. E como repito, se não tivesse isso na norma, tem que ser colocado de qualquer jeito, porque isso aqui eu acho que é fundamental. Beleza? Então olha só, se você gostou desse vídeo aí, deixa seu comentário, sua curtida, compartilha aí com os amigos aí, com os brothers, ajuda o algoritmo, né, a entender que esse conteúdo é um conteúdo bom, ele ajuda a espalhar para mais pessoas aí, beleza? Qualquer coisa é só deixar uma mensagem aí, deixar um comentário, eu vou responder você, eu leio todos os comentários e a gente vai trocando uma ideia, beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo, valeu!